Os usuários do Twitter podem esperar mudanças a partir de agora. Isso porque, depois de 6 meses de idas e vindas com negociações, a rede social foi comprada pelo bilionário Elon Musk e deve passar por grandes transformações. Como novo dono do Twitter, sua primeira medida foi demitir 4 de seus principais executivos, incluindo o CEO. O magnata, que também é proprietário da Tesla e da SpaceX, anunciou que a publicidade terá um lugar relevante na rede social. Uma das pretensões de Musk é cobrar cerca de $20 para que os perfis sejam verificados. Além disso, ele já manifestou a intenção de tornar o Twitter um super app, semelhante ao WeChat, bem popular na China. O bilionário se autoproclama um absolutista da liberdade de expressão, e por isso alguns usuários temem que a plataforma se torne uma arena global para discursos de ódio. Para falar sobre quais mudanças devem acontecer no Twitter após essa compra, o Direto ao Ponto recebe hoje o professor e pesquisador de comunicação da PUC do Rio Grande do Sul, Eduardo Pelanda. Eu sou a Camila Souza. Sejam bem-vindos. Professor Eduardo, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. É um prazer te receber aqui no nosso programa. E para dar início à nossa conversa, quero te perguntar o que a gente pode esperar de mudanças significativas no Twitter a partir de agora, considerando que essa rede social foi comprada pelo bilionário Elon Musk. Bom, obrigado, Camila, por convidar. É um prazer estar aqui falando com vocês. E muito bacana a gente poder discutir sobre esse assunto que realmente está causando um alvoroço em todo o mercado, né? Foi uma compra complicada, foi um processo bem complexo nos últimos meses para esse milionário, Elon Musk, comprar a rede. Não foi um processo fácil, foi muito difícil, foi aprovado pelo comitê lá interno, e depois ele passou de maior investidor individual de ações para conseguir realmente comprar a totalidade das ações ali, né? Então foi um processo bem complicado de idas e voltas, e a grande questão que todo mundo se pergunta nesse momento qual é o interesse que ele tem em comprar uma rede como o Twitter, né? De novo, ele foi um dos fundadores e um dos caras que iniciou a carreira dele, iniciou a fortuna dele com a criação do PayPal, que é um sistema de pagamentos, né? Aí ele vendeu o PayPal e começou a investir em outros negócios. Bem no começo, quando a Tesla estava começando, ele investiu na Tesla e fez a Tesla ser o que é hoje, a grande fabricante de carros elétricos no mundo, né? E depois outros projetos, como, por exemplo, a SpaceX, que lança satélites no espaço, né? E por que esse milionário agora está arriscando um pouco da reputação, está arriscando, inclusive, boa parte da sua fortuna para comprar uma rede social, né? Então, acho que ele vê um valor muito grande nisso, ele vê um valor muito grande de poder influenciar e de poder, de alguma maneira, ter algum tipo de retorno com isso também, né? Então, ele começou agora, as primeiras ações, ele começou demitindo boa parte dos funcionários e dos diretores, e começou a fazer várias políticas de precificação, começou a anunciar políticas de remuneração diferente, de cobrar $8 por mês do selo de verificação para pessoas que são conhecidas, para pessoas que são famosas. Então, ele está começando a descobrir várias novas maneiras de fazer agora ele render, porque ele tem que, de alguma forma, fazer com que esse investimento todo seja retorno, né? Então, respondendo bem sucinto a tua primeira pergunta, é justamente isso, assim, é tentar achar formas de remuneração. O Twitter vai começar a oferecer formas de pagamentos, de assinaturas e de serviços novos voltados por uma remuneração voltada por uma nova sustentabilidade da empresa Twitter. E, segundo o chefe de segurança do Twitter, mais de 50 mil tweets com expressões racistas foram publicados em 48 horas depois que o Elon Musk assumiu a plataforma. Isso pode ser um tipo de teste dos trolls para ver os limites da liberdade de expressão? Essa é uma questão bem polêmica mesmo, porque uma das coisas que ele defendia era justamente essa questão de que tem que dar direito para as pessoas falarem, né? O entendimento dele de direito das pessoas falarem é um entendimento diferente do que se tinha até então, né? Que fez a empresa, por exemplo, barrar o ex-presidente americano, né, o Donald Trump, que foi barrado pela rede justamente porque falava muito fake news. Nas primeiras coisas que ele fez foi justamente dar de volta a conta do ex-presidente, que agradeceu muito e que está de volta, assim como várias outras personalidades. Quer dizer, esse é um entendimento complexo de que toda a informação deve ser
simplesmente colocada livremente ali, que isso é liberdade de expressão, né? Enquanto que boa parte da própria Suprema Corte americana, o STF brasileiro, e é um entendimento de comunidade europeia também, de vários países, que a liberdade de expressão ela acaba, ela tem um limite quando começa a questão de informações que são falsas, informações que não são apuradas, informações que são soltas no espaço, ou informações que são de algum cunho racista, algum cunho que exclua pessoas, né? Então, esse é bem complicado, essa nova política que ele está colocando. Professor, já que tu mencionou a questão do retorno do Trump, eu queria te perguntar, assim, na tua opinião, qual seria o impacto, qual é o impacto que a gente pode ver a partir de agora com o retorno dele para a rede social? Como isso vai influenciar até na questão dos apoiadores dele, né? Na questão política, social mesmo? Bom, a gente tem que ver, na realidade, porque isso não é uma decisão simplesmente de uma empresa e da voz, né, ao presidente Trump e pronto, né? Uma política nacional também que envolve, né, a Suprema Corte Americana, que envolve toda a questão jurídica dos Estados Unidos, né? Assim como acontece no Brasil. Então, a questão agora é entender até quando ele vai ter de novo essa possibilidade de estar com a rede de volta no ar, né? Era uma política do Twitter tentando fazer uma antecipação de uma cobrança judicial, né, de algum tipo de intimação judicial para tirar do ar. Então, a própria empresa fez essa política, o board de gestão do Twitter anterior fez essa decisão, que foi uma decisão polêmica, mas foi uma decisão que foi bem dura no momento de que ele começou a propagar muita fake news, né? Então, ele colocando de volta agora, ok, a empresa está dando de volta a voz para ele, mas não necessariamente como sociedade, como um veículo da sociedade, isso deve continuar. Então, eu acho que prevejo uma boa batalha jurídica daqui para frente. Sim, e sobre a questão das expressões racistas que a gente estava comentando antes, e essa defesa do Elon Musk pela liberdade de expressão, é possível que ele flexibilize algumas regras de segurança em nome dessa liberdade de expressão e que isso possa afastar outras pessoas da plataforma? De novo, eu acho que vai ter que ter um equilíbrio. Ele entrou agora de uma maneira muito forte, muito agressiva, e no momento em que começar a ter essas cobranças jurídicas, por um lado, e uma cobrança da sociedade, da comunidade de clientes do Twitter, da comunidade de pessoas que usam o Twitter, por outro lado, eu acho que ele vai ter que começar a ceder, né? Ele começou de cara tentando fazer esse tipo de política, mas não é uma política sustentável, não é uma política que, neste momento, vai ajudar de alguma maneira, né? Eu acho que ele vai ter que fazer algum tipo de adequação para poder fazer com que as pessoas não saiam da plataforma, porque esse é um problema. Ele precisa que rentabilize, ele precisa que as pessoas continuem na plataforma no primeiro momento, né? E pode haver claramente uma debandada da plataforma se ele não continuar com isso. Então, tem uma pressão externa, que seria uma pressão, digamos assim, do governo americano, dos governos de maneira geral, e tem uma pressão interna, que são os próprios usuários da plataforma. Então, acho que tem uma questão de marketing e uma questão social mais ampla. Eu acho que ele não vai conseguir, isso não é sustentável. No passado, a gente viu outras plataformas também, a gente viu como o Mark Zuckerberg no Facebook, Instagram e WhatsApp também teve que ceder de diversas formas. Eles não queriam ceder muito, não queriam, de alguma maneira, colaborar melhor com as justiças em várias partes do mundo, mas eles tiveram por uma questão de sobrevivência também comercial, né? Então, eu acredito que a questão comercial também influencia nesse tipo de uma censura interna, mas nesse tipo de controle interno de como está sendo disseminadas as informações na rede. Tu mencionou antes sobre a questão da remuneração, e agora eu queria te perguntar de novo sobre isso, mas sobre a questão da verificação nos perfis, que uma das mudanças que ele já anunciou é a cobrança pelo selo de verificação, que é um valor que deve ser cobrado mensalmente, pode girar em torno de $20. Tu acredita que uma mudança como essa pode afastar os influenciadores da rede? Como fica essa questão com quem trabalha ali pelo Twitter? Até porque essa rede não tem tantas parcerias com influenciadores como a gente vê no TikTok, no Instagram. Historicamente, o Twitter ele tem
tenta buscar modelos de negócios que não dão certo. Assim, ele já comprou várias empresas e fecharam essas empresas. Uma delas, inclusive, foi uma das polêmicas da semana. É uma empresa, uma rede que era bem conhecida, que foi a rede que iniciou esse tipo de vídeo como loopings, assim, com vídeos que se repetem, que hoje está super famoso no TikTok, no Instagram. Mas quem inventou isso foi uma rede chamada Vine, e que o Twitter comprou essa rede. E logo depois que o Twitter comprou, deu alguns anos, e o Twitter acabou com essa rede. Assim como acabou com várias outras empresas que eles compraram e acabavam com as empresas. Então, o Twitter teve um histórico de muitas más decisões de compras, investimentos e monetização da sua rede. E acho que isso talvez ele possa ajudar nesse contexto, mas tem que ajudar de uma forma que ache uma maneira sustentável, né? Acho que só cobrando $8 dessas pessoas, não sei se necessariamente ajuda. Se ele der alguma coisa em troca, se ele conseguir realmente mostrar que essas pessoas vão ter cada vez mais relevância no Twitter, ok, tranquilo. Aí eu acho que talvez tenha uma saída interessante, mas ele está tentando, de alguma maneira, fazer com que esse histórico de más decisões como empresa do Twitter no passado consigam, de alguma forma, reverter e achar alguma maneira mais interessante de poder remunerar e fazer a empresa como um todo funcionar, né? Porque não adianta a rede ter muito apelo público se a rede em si não se paga, né? Agora, na questão dos recursos que a rede oferece mesmo. Ao contrário de outras plataformas, o Twitter mudou muito pouco desde que foi criado. Essa, inclusive, foi uma das críticas do Musk antes da aquisição. Então, existe alguma outra inovação que a rede pode implementar, especialmente para concorrer com os outros apps de maior engajamento, como TikTok, WhatsApp? Com certeza ele vai começar a colocar algumas formas de anúncios. Sim, eu não vejo como ter muitas assinaturas no Facebook, desculpa, no Twitter. Até o Twitter testou agora um tempo atrás a questão de assinatura de tu ter um super usuário, né? E esse super usuário poder ter conteúdos exclusivos, conteúdos específicos. Eu não sei até que ponto esse modelo de negócio é realmente sustentável, né? E eu não vejo outra solução senão algumas formas diferentes de anúncios, né? Ele vai ter que, de alguma maneira, abrir para alguns tipos de anúncios e o como usar esses anúncios vai ser muito complexo, porque envolve também essa questão dos hábitos de uso, das formas que as pessoas se usam, e isso pode ter algum tipo de função diferente. Assim. Eu acho que tem essa possibilidade dos anúncios e, além disso, talvez possa ter algumas outras formas de inovação, como ele está colocando agora, por exemplo, essa questão do botão de edição, de poder editar textos. Eu não sei até que ponto o editar o tweet pode ser algo que vai ser distribuído gratuitamente para as pessoas ou vai ser algo que vai ser cobrado. Então, talvez tenha algumas funções específicas do Twitter que vão ser implementadas nos próximos meses e anos que podem ser cobradas. Então, tu pode ter pode comprar alguns pacotes de funções no futuro. Professor, o Elon Musk já falou sobre a intenção de criar o X, que seria um super app semelhante ao WeChat, bem popular na China, que reúne vários serviços. Então, o que a gente pode esperar se ele realmente criar o X e como ele seria recebido aqui no Brasil? O brasileiro ele adota sempre uma solução que não necessariamente é a melhor solução, mas é uma solução que muitas vezes está conectada com as pessoas que ele quer falar, né? Então o WhatsApp foi assim, o WhatsApp não foi necessariamente o melhor comunicador, a melhor forma de chat que existia, de messenger que existia entre celulares e depois smartphones, né? Mas ele foi a plataforma que as pessoas elencaram, que uma massa crítica elencou e acabou conseguindo fazer com que ele funcionasse de alguma maneira. Então, se por acaso ele conseguir fazer com que tenha uma massa crítica, que as pessoas comprem a ideia no primeiro momento, aí pode ser que aconteça, né? Mas olha quantos outros tipos de plataformas tentaram, né? Agora a gente começa a ver, principalmente por causa dos limites de tamanho de grupos no WhatsApp, agora a gente começa a ver um pouco mais de avanço do Telegram, né? O Telegram com grupos monstros de tanto apoiadores do Bolsonaro, apoiadores do Lula, enfim, a gente começa a ter grupos enormes de discussões, principalmente nessa relação de políticas, e com isso o Telegram começou a crescer justamente por causa dessa função, né? Se ele achar uma outra função como essa, se achar algumas formas de contornar alguns limites que tem hoje, tanto o WhatsApp quanto o Telegram, pode ser que tenha algum tipo de sentido existir, mas não sei se é muito fácil esse mercado, não sei se ele vai conseguir de uma maneira muito tranquila. É uma aposta bem arriscada. E
a gente espera, né, que com essas mudanças muita gente fique insatisfeita. Até eu já vi algumas críticas sobre a questão de editar o tweet, né? As pessoas já falaram que não vão gostar desses novos recursos. E para quem não quiser mais participar do Twitter após essa entrada do Elon Musk, qual é a dica de rede social semelhante ao antigo Twitter que a gente conhece hoje, que a gente poderia dar para esses insatisfeitos? É muito complicado isso. Na realidade, essa é uma das questões que a gente tem estudado muito aqui na universidade. Eu, não só aqui na PUC, mas com colegas também, a gente cada vez mais está tentando buscar formas de a gente ter novas redes sociais que não necessariamente dependam de uma empresa que pode mudar de opinião de um dia para o outro, né? Eu acho que cada vez isso está mais na pauta. Assim. Nós estamos pesquisando aqui muitas redes e até agora os modelos de redes que são, digamos assim, gratuitos, não tiveram exatamente esse mesmo tipo de massa crítica, não conseguiram ter uma massa crítica que as redes comerciais tiveram, como Twitter, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Então, a gente está cada vez mais tentando achar esses motivos, essas formas de começar a rede, como é que a gente começa uma rede nova, e, quem sabe, propor redes novas que são baseadas em academia, baseadas nas universidades, baseadas em ONGs, baseadas num tipo de controle não governamental e também não comercial, que a gente consiga ter um tipo de conversação na sociedade e que seja interessante para todo mundo. Porque, de novo, a função social dessas redes é muito grande, né? As discussões políticas que a gente está tendo, tirando a questão do extremismo, mas essa questão assim do tentar se informar, do tentar discutir questões das pautas para o país, pautas para o dia a dia, pautas para questões desde do condomínio que a pessoa vive, até o clube, até universidade, até grupos de amigos. Quer dizer, a quantidade de funções, quantidade de camadas, a quantidade da importância que esse tipo de conversação na sociedade hoje assumiu é muito grande para a gente estar na mão dessas empresas. Exatamente o que você estava falando, quer dizer, essa questão que a gente vê que o Twitter agora tem uma direção nova, um milionário resolveu comprar o Twitter e está mudando completamente a política de uso do Twitter. Por onde é que a gente migra? É muito difícil isso agora, né? Naturalmente, as pessoas estão em outras redes que já estão conhecidas, então vão começar a usar cada vez mais, talvez, um pouco dos messengers como o Twitter e muito assim, talvez a questão de achar redes como, por exemplo, o Facebook, que seria o mais perto do como é o modelo do Twitter, mas exatamente como o modelo Twitter, essa forma de textos curtos e cronológicos, a gente não tem uma rede que tenha realmente algum tipo de fôlego, né? A gente tinha uma rede que era aberta, se chamava Elo, essa rede acabou que era muito parecida com o Twitter também, com uma timeline parecida, com o mesmo tipo de contexto e de linguagem do Twitter, mas que acabou não entrando muito nessa tendo mais massa crítica, de novo, porque era uma rede que nascia também de uma empresa desculpa, de um grupo que não era uma empresa comercial. Então, essa resposta realmente é muito difícil, as pessoas não têm muito para onde migrar claramente neste momento. Certo, professor Eduardo, te agradeço muito por aceitar o nosso convite e contribuir com o nosso conteúdo. Foi um prazer conversar contigo. Bacana, o prazer foi meu. Esse papo é muito legal porque realmente a gente tem muita coisa acontecendo neste momento e a gente está muito, como eu comentei, a gente está muito imerso como sociedade de maneira geral nesse assunto e a gente tem vários tipos de bretes que a gente tem que conseguir, como sociedade, de maneira geral, poder desatar esses nós e sair, né? Então, aqui na academia, a gente está fazendo exatamente isso nos nossos laboratórios de pesquisa aqui, tentando achar essas formas de entender e poder pesquisar novas alternativas para esse problema. Muito obrigado pelo convite de novo. O Direto ao Ponto dessa sexta-feira fica por aqui. A apresentação e produção desse episódio é de Camila Souza, edição de Aleph Alencar e coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Para conferir outras notícias sobre o assunto, acesse o site do Correio do Povo. Você também pode ouvir os demais episódios do Direto ao Ponto no seu aplicativo de streaming favorito. Obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima!